Pessoal aguardando aí a Ivana, aguardando o pessoal. Hoje a conversa aí entre amigas. Vamos falar de educação, escola, educação digital nessa era aí da nova era aí de pandemia. Boa noite, doutor Wesley Miranda. Advocacia familiar também acabou de entrar. Boa noite. Aguardar aí a doutora Ivana aparecer. Doutora Ivana não, a professora Ivana. Então, a gente fica tão acostumado com a advocacia que é isso mesmo. Doutora, né? Também pode ser. Boa noite, pessoal. Guardar aqui a Ivana. Vamos lá. Daqui a pouco vamos ter uma conversa aí entre amigas. Falarmos aí dessa nova era aí de educação. Não é isso? Aguardar aí o pessoal chegar. A principal que é a Ivana, aguardar a Ivana chegar. E aí, pessoal, boa noite. Aguardando aqui a Ivana. Pra gente começar a nossa live. A Ivana já tá por aqui. Minha amiga, boa noite. Tudo bom? Guardando você aí. Olá, Amora. Boa noite. Oi, boa noite. Consegue me ouvir? Consigo. Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo direitinho. Tá bom? Porque ontem Tá. ontem ele me boicotou com o negócio. Eu imagino. É que se tá assim é porque tá fazendo efeito. É isso mesmo, amiga, é isso mesmo. É. Falando aqui pro pessoal que tá entrando, né, da nossa live hoje, conversa entre amigas, lives, que é uma conversa entre amigas, né? A gente vai falar Com de certeza. digital, que hoje está muito em voga, né? A gente está vendo aí que com essa pandemia, a gente não pode nem usar muito esse nome. Agora também não pode usar, porque senão a live cai, é uma complicação. Não pode usar o quê? O nome, esses certos nomes, né? Pandemia. Tá. Mas nós vamos falar dessa nova era, né? A era aí da educação digital, né? Estamos falando com você, que é professora, mestra. E aí, Ivana, para a gente começar a noite, eu quero, assim, a tua biografia, não toda, porque senão a noite todinha. A gente sabe que você é uma pessoa com muitos estudos, né? Então, vamos lá. Já estou vendo aqui o Jederson. A Gleide. É isso. Pessoal aí, firmeza, Vivi. Isso. Falar a tua biografia, para o pessoal te conhecer, Ivana, né? Professora maranhense. E aí eu separei algumas coisas aqui, vou dar pescada, e aí tu fala algumas coisas, o resto. Tá certo. Aí eu quero que você traduza para mim também, né, Vivi, Ivana, que é docente, é BTT. Porque eu sou do Instituto Federal. As antigas escolas agrotécnicas é BTT, ensino básico, eu dou aula para o ensino médio, ensino técnico, porque nós temos a formação técnica, e tecnológico, porque também nós temos o ensino superior. Então, o professor EBTT, ele dá aula em todas essas vertentes, né? Federal do Maranhão? Do Federal do Maranhão. Pronto, aí vamos lá. Professora de inglês, formada. Sim, eu tenho formação em inglês, eu tenho especialização em língua inglesa e também em docência superior, para que eu pudesse ter um complemento a mais, né? Faço parte do comitê do IFMA das licenciaturas, também eu tenho algumas participações no MEC enquanto observadora do Enem, eu tenho participaçãozinha lá no Enem, e também participo de algumas comissões como professora de inglês. Então é isso, o básico é isso. Português e inglês, né, amiga? Português e inglês, sim, português e inglês. Literaturas. Me foco mais na literatura inglesa. Aí tem as
pós-graduações também? Tem isso, que complementa, vem e complementa. Aí agora vamos falar também, né, que você também é da Igreja Messiânica, é isso? Isso. Eu fui batizada católica, né? Pela minha família. Estudei a vida toda no Colégio Batista, então eu também tenho essa formação religiosa que me dá muito orgulho dela. Porque, assim, a minha formação religiosa, tanto católica quanto essa parte que eu tive no Colégio Batista, ela me fez ter muita capacidade de olhar o meu próximo. Eu nunca fui uma pessoa assim que pensasse primeiro em mim. Talvez seja até assim, às vezes eu precisasse pensar em mim. Mas. Outra, né, Ivana? Uma coisa que Ah, acabou com a junção, né? Acabou complementando. isso. E foi uma formação religiosa muito forte, porque imagina naquela época, né, o Colégio Batista era o colégio mais tradicional que a gente tinha aqui. E há 11 anos eu optei por fazer parte da filosofia messiânica. É uma filosofia de origem oriental, onde a gente tem Deus acima de tudo, né? A gente também não pode usar esse slogan, mas né? E, assim, me identifico muito com a filosofia messiânica, onde a gente tem a verdade, o bem e o belo, onde a gente tem o Jorei, a agricultura natural e o belo. Por isso que sempre nas nossas andanças, vocês sempre vão encontrar uma ikebana, né, sempre perto, e a gente também tem, baseado na filosofia messiânica, a gente também tem as ações altruístas, né? E eu digo assim para ti, acho que a religião da gente é aquela que te traz bem-estar, felicidade. Não é a religião que vai, na verdade, importar. E sim Não é isso? as ações que tu vais fazer enquanto pertencente de um grupo a outro. E assim, eu acho muito interessante, porque às vezes as pessoas me dizem assim, messiânica? Mas, então vocês não acreditam em Jesus Cristo. Não existe essa religião que eu conheço que não acredite em Jesus Cristo. Enquanto Filho de Deus, enquanto Salvador. Então, assim, eu acho que o importante é termos respeito um pelos outros, respeitarmos as religiões, as diferenças religiosas e, principalmente, termos o bem como nosso parâmetro. Não adianta você ir para a igreja, quando sai de lá, você fazer coisas que não condizem com essa, né? Então, felizmente. Agora vamos lá, a gente vai falar sobre a educação nessa nova era aí digital, né, que veio como uma onda, né? Embora a gente já tenha, acho que uns 20 anos, né, que a gente ou mais, né? É. Agora bateu pesado, né, dentro das nossas famílias, porque as crianças estão sem ir para aula e então estão tendo essa aula e esse encontro comum digital, educação digital. Ah, você esqueceu também de dizer que você é membro do grupo que eu administro, Patriotas, tá? Isso, que eu tenho um orgulho. As patriotas aqui, né, Ivan? Isso. De tudo. E aí, amiga, eu quero tua impressão, porque o que eu tenho visto, infelizmente, né, é que o Brasil ele não estava pronto para esse boom de aulas, essa coisa digital. O Brasil não estava pronto, os professores também não estavam tão prontos, tá certo? As plataformas, menos ainda. Falo assim, mais para plataforma para alunos ensino médio, fundamental. Eu acho que até para as universidades, as plataformas ainda estavam joia. Mas eu estou te falando até de casa, amiga, porque isso entrou, beijo, Issa, entrou alguém aí da Minhas irmãs também. Boa noite, Issa. Então, o que acontece? Eu vejo pelos meus filhos, Ana, eu estou sentindo que eles, embora eles sejam crianças que já estão muito acostumadas com a internet, com o mundo digital, eles estão sentindo uma dificuldade. Porque a dificuldade vem das plataformas, a dificuldade vem, não digo dos professores, mas dos meios que os professores têm, alguns, né?
E eu estava até lendo que o MEC, né, o nosso MEC, né, ele estava dando ali um curso de especialização para os professores da rede pública, né, Isso, para mexer com isso. essa educação aí digital que é o boom. Como é que você está vendo isso, Ivana? Tu acha que realmente está funcionando essa aula em casa? É assim, eu vejo que é preciso a gente ter muito cuidado com o tratar desse assunto e a prática dessa, dessa educação. O áudio está baixo. Vai, fala aí, tô ouvindo. É verdade, ela não é uma coisa recente, ela não é uma coisa nova. A educação, vamos falar, educação digital, educação à distância, ela já tem um caminhar de mais de 20 anos, tá? E, de repente, a gente estava engatinhando e, por conta da situação que a gente está vivendo, a gente teve que dar um salto imenso. Desse engatinhar, já quase caminhando, para um correr. Vê aí Então, se assim, tá. Ivana, vê aí só se tá alguém. O pessoal tá ouvindo direitinho agora. Porque tinha um pessoal tá. dizendo aí que não estava ouvindo, não se escuta nada. A Selma. E aí, Selma, tá melhor o som? Minha filha, tudo ao vivo é assim, né? A gente faz. É verdade. Pronto, nós estamos falando da era digital, já estamos vendo aí o resultado. Pois E aí, pessoal? Então, E aí, assim, melhorou, minha gente? Ok, pronto. A Selma disse que tá ok, tá ok. tá, ok. Pois é. Bora Então, lá, Del, Ivana. a gente de repente foi pego, como tudo, né? Então, eu queria que a gente avaliasse 3 pontos. A escola, os profissionais, eu vou botar os profissionais, porque não é só o professor, tá? Nesse sistema aí, mesmo a aula à distância, não é só o professor e o aluno. Aí você pode me dizer assim, mas o professor é o elo mais forte. Deveria ser. Mas a gente fala de um país de dimensões continentais, onde você sabe que seu filho tem um acesso a mais, até por conta da escola onde ele estuda. Mas a gente está falando de educação particular, privada, educação pública. E as realidades, elas são distintas. E mesmo, por exemplo, no meu caso, uma professora que dá aula no ensino público, mas que também tem o seu lado do ensino particular. E eu tenho que lidar com as duas realidades. Uma, onde eu possa ter tudo, onde eu possa ter todas essas ferramentas disponíveis, onde eu possa ter um quadro digital para, mesmo que na sala de aula, melhorar despertar mais essa curiosidade do aluno, computadores para que ele possa pesquisar, mas eu tenho uma outra realidade onde onde a gente tem alunos que não têm nem acesso a um celular, É verdade. com uma internet. E aí ficamos nessa. E agora, a gente vai fazer aula à distância, a gente não vai fazer aula à distância? Qual vai ser o impacto disso? Porque a gente só vai saber o impacto disso, na verdade, não é agora, né? Depois que a pandemia acabar, não é agora em julho, não é agora em agosto. A gente vai sentir esse impacto daqui a um ano. Quando, quando essas crianças precisarem dar conta do que essas aulas à distância, elas tiveram que passar. Então, a gente tem várias situações aí. A gente tem a situação de que tem escolas que continuaram com os seus currículos, continuaram com as aulas à distância, continuaram com as aulas onde o aluno ia... Eu sei de escola que o aluno ia lá, buscava material e tal, mas tem a presença do professor. Nós temos professores que não... Travou? Volta, Ivana, volta, Ivana. Deu uma travada aí, gente. Aí, a gente tá falando da era digital, né? Vamos ver se a Ivana sai e volta de novo. Deu uma travadinha aí, de leve. A gente tá travando, tem... viu, Ivana? Deu uma travadinha aí. Deu uma travadinha na internet. Pois é, eu estou dizendo assim, que existem também professores
Não porque, são professores mais antigos, não. Eu tenho uma amiga que correu para mim, a mulher estava em pânico, porque a escola dela, que é uma escola pública, exigiu que eles fizessem essa aula. Ivana, me empresta. Não, material eu posso emprestar, eu tenho muita coisa, por eu ser uma pessoa que busco e tal, mas e a tua condição de estar na frente de um computador, de uma ferramenta, e ter que utilizar essa ferramenta? E os Então, professores assim... mais antigos, né? Os mais antiquados, né? Os mais... Não, mas nós temos professores Não, Ivana, novos. nós estamos falando de alunos de escola particular, alunos de escola pública, nós estamos falando de professores também de escola particular, professores de Isso, escola pública, professores que isso, não têm nem acesso à informação isso, digital. Não é isso? exatamente. Bruno, Aí beijo, Sandra, beijo, Jason, beijo. você falou numa palavra certa. Não tem formação. Aí bate na segunda parte, que é a escola, né? A escola também não estava preparada para isso. A escola, ela nem sequer pensava nisso. Mas Ivana, tu tá exagerando porque a escola te dá, sim, informação. Ela te dá uma formação mínima, né? A gente tem escolas que têm básica, né? Para você ligar uma lousa digital, para você buscar isso, para você buscar aquilo. E aí a gente tem nesse terceiro tripé, o que eu acho que é o mais importante de tudo, que é o aluno. Aí quando eu falo aluno, eu falo também da senhora, que é mãe de aluno, né? Porque você é uma pessoa antenada, você busca isso, você busca aquilo. Mas a gente está falando, Del, de uma pessoa que está com aquele aluno em casa, ela está em home office, mas esse home office que ela tinha antigamente, ela era só, agora ela está com 2, 3, 4, 5 meninos, né? E a gente às vezes vê o desespero, mas ela tem que lidar com isso. E ela não tem esse preparo, ela não tem essa formação. Eu digo ela, mas eu também queria aqui botar eles, porque tem o pai também que precisa, nesse momento, estar atento. Aí o filho está lá, tá, de 8 às 12 ele vai ter aula, ele está lá. Mas a gente conhece os meninos, a gente sabe que é novo para eles. E, além de desestimulados, curiosos por outras situações. Aí passa a gente também a ter assim, e o que eu posso fazer para proteger o meu filho nesse momento que ele está exposto numa internet, exposto a tantas ferramentas, né? Tem essa preocupação também. Eu, como professora, também tenho, porque quando eu digo para o meu aluno, amanhã nós vamos ter um encontro assim, assim, assim. Primeiro, eu tenho uma realidade de 45 alunos dentro de sala. Eu sei que desses 45, talvez 20, 25 estejam junto comigo. Então, eu procurei, nesse período, porque eu já vou retornar, tá? Daqui a 2 semanas eu já vou retornar. Eu procurei ver o seguinte, o que eu posso acrescentar para esse aluno que não vai impactar tão diretamente naqueles que não estão tendo esse acesso. Aí a gente viu os professores correndo, buscando ferramenta, aí vai lá, aí diz assim, Ivana, manda aí o que eu posso buscar, e a gente tem o Google, que é um baita do amigo, né, pra gente nessa hora, mas a gente tem que pensar nisso. E o aluno que não tem esse acesso. E a gente viu aí uma imagem na internet, acho que você viu também. Eu postei, né? Eu postei o menino na praça, pegando a internet da Isso, a internet da praça. E outro. O rapazinho dentro da casa, com tudo lá, e o coleguinha do lado de fora, anotando. Aí assim, ai meu Deus, mas isso é um meme. Não, gente, isso é realidade. Isso é a realidade. E aí eu vi alguém aqui dizendo assim, meu sobrinho não estava conseguindo ter acesso na plataforma. Ele né? E também eu não sei. Então isso é real. Mas a gente aí diz assim, mas você tem que fazer. E esse ter que fazer, Del, é que me assusta. Porque o que nós vamos ter daí? Qual é o resultado que nós vamos ter desse ter que fazer? Isso é que como vai fazer, né? Como vai segurar? Eu fico pensando assim, como é que os professores conseguem segurar a atenção,
né, a atenção dos alunos nesse momento que eles estão em casa. Isso. Né? Embora eles Isso. estejam ali assistindo a aula, então eles estão em casa. E meus filhos são de turma avançada, os dois. A outra já está formada em Direito. Milka, beijo, meu amor. Beijo no Caê. Então, assim, a gente vê muita matéria, né? Eles têm muita matéria, mais até que os outros alunos, porque eles são de turma avançada. Avançada, Então, assim, já estão fazendo prova agora. E aquele conhecimento que eles tinham do mundo digital é totalmente diferente do mundo digital da escola, que eles têm aquela aula de informática ali e tudo. Então, agora Porque são ferramentas direcionadas. São ferramentas direcionadas. E é um outro problema sério, são as plataformas. Né? Essas plataformas para as crianças entrarem, salvarem a resposta, mandarem o questionário. Isso. É uma coisa que eles estão aprendendo correndo, né? Assim como para os alunos e para os professores. Aí eu te pergunto, professora, você já era antenada e tal. Vamos falar daquela professorinha lá do interior do Maranhão. Isso. E aí que não tem a mínima condição, porque mesmo que ela quisesse atender a esse apelo de vamos fazer aulas à distância, ela não sabe, ela não tem a formação. Quem está para orientá-la também não tem. E nós vamos dizer assim, isso é um absurdo. Não é. É realidade. Ele não tem nem água, ele não tem nem a merenda escolar. Então, assim, muito... Nem a carteira, né, Ivan? Nem a carteira. Nós estamos falando de uma educação totalmente desnivelada. Totalmente, onde a gente tem poucos com muito e muitos com nada, absolutamente nada. E aí eu não estou desmerecendo o meu colega de trabalho, não. Eu acho até que fazem muito, e por amor mesmo à educação. Mas é uma realidade distinta e a gente não pode... se você perguntar para alguns colegas, eles não vão saber nem o que é educação digital. Isso aí pode ter a educação ela foi muito sucateada, a educação que eu falo presencial, já foi muito sucateada, sabe, nas escolas, nas faculdades, nas universidades. Mas nós estamos falando agora de um outro prisma. Nós estamos falando agora da era digital forçada por conta da pandemia. Isso. E não é natural. Eu acho louvável, por exemplo, uma atitude dessa do MEC de dar essa especialização, essa aula, esse curso para o professor da escola pública, né? Que geralmente realmente não tem acesso à informação. Como você disse, muitos deles não têm computador, né? E aí, o que acontece? O que a gente vê é um desestímulo nas crianças. E eu pergunto para você, Ivana, você acha que esse estudo hoje, tá? Vou voltar essa pergunta porque eu acho muito pertinente, pelo que eu estou vendo dos meus filhos que são altamente estudiosos, são meninos de turma avançada, volto a dizer, nota 10, 10, 10, 10. O desestímulo, né? Não estão vendo os amiguinhos, tem aquele intervalo ali que eles dão a saída, voltam. Pronto. Essa é outra parte. Sacal. Cadê a socialização do negócio? Cadê a troca de experiência que a gente diz assim, mas não tem qualquer... Até os menininhos que estão no maternal tem troca de experiência. Eles gostam de estar juntos, eles gostam de abraçar, eles gostam de ter aquele afago. E os meninos mais já avançados, como é o caso do teu, eles também precisam desse estímulo, do desafio, do que a gente pode ir mais além. E essas plataformas, muitas e muitas vezes, elas engessam, elas são bem monitoradas. O aluno, ele chega aqui, se ele já chegou aqui, ele tem que esperar os outros. Quando não cai, né? A internet lá, sei lá o que acontece, aí a plataforma quando não trava, apaga, ela some. E aí, assim... Eu vou até fazer a pergunta aqui que a Milka, que é do nosso grupo. Milka, beijo, meu amor. Milka Rabelo, lá do nosso grupo Patriotas, está aqui. Ela falou assim, ó, Ivana, eu sou pedagoga e asseguro que nós, professores, não fomos preparados para a educação online digital, né? Ela é professora, pedagoga. Aí eu vou concordar 1000% com ela. Por quê? O MEC, ele tem essa formação. Tá, mas quando é que vai ser essa formação, Del? Vai ser aos finais de semana?
vai ser às 11 horas da noite, porque eu falo por mim, porque sou uma docente privilegiada. Eu trabalho um turno praticamente, né? Eu tenho 3 turmas. Então, eu posso me dar o luxo de pesquisar, de inventar, de criar, de fazer 1001 coisas. Mas nós estamos falando de uma professora que ela ensina manhã, tarde, noite, em escolas diferentes, realidades diferentes, e ela não tem acesso. Tá? Aí, assim, mas se ela quiser, ela vai. Ela vai. Pro final de semana, ela vai sacrificar o final de semana. Mas cadê a qualidade disso? Então, assim, você tem que cumprir 200 dias letivos. E é isso que busca. Eu não busco 200 dias letivos. Eu não busco carga horária. Eu busco conhecimento. O meu aluno, eu quero que ele tenha uma formação, mas uma formação mesmo. Não é aquela formação que eu boto. Eu não gosto de estar no quadro lá botando. Então eu sou digital? Talvez seja, bem digital. Mas eu estou falando daquele meu colega, aquele docente, que está lá na outra ponta e que não tem nem caderno, não tem material. Então, assim, eu acho louvável que se tenha, vamos dizer assim, que se tenha essa oportunidade, que se dê essa oportunidade, mas que também se dê condições para o professor, né? Se dê condições para o professor, se dê condições para o aluno, porque a gente tem alunos que querem muito aprender, mesmo estando em uma escola pública, quer muito aprender, tem sede de aprender. E por que não a gente pegar esse aluno que tem sede de aprender e dar para ele o melhor, né? Mas aí tem o outro lado. E aí eu estava, só para finalizar a parte também da família, que nesse ponto, nesse momento onde a gente está vivendo, ela é essencial. Eu acho que a gente precisa repensar ensino e educação. Quer seja presencial, quer seja à distância, quer seja no caderno, quer seja no abecedário, o que quer que nome que se dê, a gente precisa botar muito bem definidos o que é papel do professor, da escola, o que é papel dos pais e família. Tu não acha que vai ser um legado para o futuro? Eu vou até daqui a pouco fazer a pergunta aqui que o Jason fez, que eu acho que é muito pertinente, daqui a pouco eu faço. Tu não acha que isso aí vai ficar um legado para o futuro, como um exemplo para as escolas, que realmente as escolas estavam tendo aquela aula de informática só pincelada e agora eles estão sentindo a pancada, porque realmente foi uma pancada? Eles viram que realmente a escola particular pública não estavam preparados, Ivana. Não estavam, sabe? E aí eu vou a pergunta aqui do Jason para ti, ó. Ele falou assim, a pergunta que até agora não encontrei, deixa eu voltar aqui, que eu não encontrei resposta, o que será do futuro desses alunos? O que vai ser deles no futuro? Desses estudos de hoje? Del, eu assim, hoje eu parei um pouquinho para pensar, até porque assim, aceitaram um convite seu para vir falar de um tema que é de todo mundo, né? É de todo mundo, porque se você não está no processo de ensino-aprendizagem, você é um pai que você tem que estar, você é um tio que você tem que estar, como aqui um sobrinho e tal. O que vai ser daqui? Primeiro, a constatação de que, tanto no ensino privado como no ensino público, não estávamos preparados, isso aí não tem mais para onde escapar. Isso é fato, não é fake, é fato, tá aí, vamos. As nossas escolas precisam caminhar bem mais. Não dá mais para ficar no MEC discutindo LDB. Vem um governo, a LDB está ali, ele vai para a discussão, não dá mais. Nós precisamos partir para uma prática, para algo mais concreto. Tá? Eu não sei o que vai ser a educação, o que vai ser o resultado desse ensino à distância nesse momento. Eu não posso nem te dizer assim, Del, nós estamos tapando o sol com a peneira. Eu não posso te dizer isso. Mas o que eu tenho aqui comigo é que eu, enquanto docente, enquanto uma professora que fez opção por ser professora, eu poderia ter sido qualquer outra coisa, porque tinha capacidade, tinha preparo para isso, mas optei por professor, por ser uma professora, por ter aquela missão de formar, de contribuir para a formação. É o dom, eu te digo, né, Ivana?
É o É dom. o dom, é o dom. Ser E professor, assim, meu pai foi professor a vida inteira, eu lhe digo. É dom. Jana, beijo, meu amor. Minha vizinha, minha e amiga, aí eu te digo princesa, e assim, também é mãe, viu? Também é mãe, está aqui ótimo. assistindo. E eu te digo assim, Del, talvez alguns professores tenham sido professores por falta de opção. Eu sou professora por amor ao ser humano. Tá? Eu acho muito legal a gente estar nesse momento tão doloroso, um nó, né? Na igreja messiânica a gente diz que isso é um nó. Esse nó é o início de uma nova vida. A gente precisa entender que é o início. Então, é o início de uma nova educação, onde a educação digital ela vai precisar fazer parte efetivamente da nossa vida. Não vai dar mais para a gente tapar esse sol com a peneira. E eu te digo isso com muita tranquilidade, porque eu estou me aposentando, né? Mas o fato de eu estar me aposentando não me inquieta. É tão bacana quando você vê um aluno, um ex-aluno seu, você chegar no médico, como já aconteceu isso, deu uma consulta, eu ver um aluno meu dizendo assim, professora, eu só estou aqui porque a senhora também existiu na minha vida. Então, isso é muito Gratificante, bonito. né? Isso é gratificante, isso é bonito. Mas não atende mais, não dá mais. Então, assim, a gente precisa fazer uma reflexão, a gente precisa sentar, a escola precisa sentar, o professor precisa sentar, o aluno precisa ser ouvido, principalmente pós esse período, quais foram as inquietações, quais foram as dificuldades, o que foi positivo. Se o aluno não for ouvido, nós não vamos avançar. Se o professor não for ouvido, nós não vamos avançar. E se a escola ela não parar e pensar que a gente precisa se realmente formar para termos professores que possam atender a esse tipo de educação, que mais agora vai ser uma realidade. A gente agora já sabe que a gente pode ter esse tipo de situação. Tá? Então a gente vai se preparar para tudo? Não, a gente sabe que os desafios eles vêm aí, e que bom que venham desafios, mas a escola ela vai precisar se reinventar. Talvez Verdade. esse reinventar Eu acho seja que muito tudo, né? forte. Eu acho que tudo É depois isso, dessa é isso. pandemia. Isso. Aliás, Reinventar tudo, tudo. tudo, né? É, é você que está passando mais tempo com seu filho, mas você sente falta daquela sua parte profissional. Então, não é que agora você vai voltar, você vai lá abandonar seus filhos, que eu sei que você não é desse tipo. Mas, assim, eu vi depoimentos de pais, que a gente não sabe até que ponto isso é verdade, eles dizendo, pelo amor de Deus, o professor ele tem que ganhar 1.000 salários mínimos, porque esse menino com uma semana eu já não aguento. Mas não adianta. O professor ele não vai substituir essa educação. O professor ele vai dar a formação técnica, a formação profissional, mas ele jamais vai poder substituir. Eles passam mais tempo Aquela... na escola do que em casa mesmo, né, Ivan? Também é. Aí, Del, eu me preocupo muito com esse retorno, Eu né? também, eu também. Assim, eu tenho essa semana agora, eu tenho a anterior e essa, eu tenho parado para me preparar para esse retorno. Já tem essa data aí no Maranhão? Quando é que vocês vão Então, voltar? o Instituto Federal, ele retorna, a próxima semana a gente reúne presencialmente já, porque a gente está só no digital também, né, no virtual. Vamos nos reunir, vamos conversar para realmente aquilo que a gente planejou para todo mundo junto. Será se isso vai dar certo? A gente pode ver, eu me juntando com você presencialmente, você tem uma ideia, Ivana, vamos fazer assim, porque vai ter que ser agora vai ter que ser um trabalho realmente de várias mãos. Por Ivana, quê? deixa eu só te cortar aqui, que você entrou num aspecto aí que eu queria colocar, certo? Aonde vai parar isso? Eu li um artigo falando que no Japão, né, já não existem mais professores presenciais, são robôs, Presenciais. né? Aí plataformas com robôs, né? E a gente já viu aí que o mundo já caminhou
Nós temos, antigamente a gente nem imaginava que ia ter caixa eletrônica, hoje a gente tem caixa eletrônica que substitui o caixa, né? Daqui a pouco a gente vai ter o gerente eletrônico, e já temos o aplicativo do nosso gerente eletrônico. Isso. E aí? E aí? Aí, Del, eu queria só... ser do professor físico. Pergunta. Isso. Aí eu queria só que você entendesse o seguinte. Você falou de uma realidade muito interessante, que eu acho que deveria ser um modelo para todo mundo querer chegar lá em termos de educação, que é a educação japonesa, né? E quando a gente fala em educação, a gente está falando aí de tudo. Porque o japonês, ele não só é educado com a educação formal, disciplinar, né? A técnica. Ele é educado de todas as outras maneiras. Você sabe que o professor no Japão é o único que não precisa se curvar para o imperador. Porque o professor, ele formou aquele imperador ali, ele formou, né? Então, assim, esse seria o ideal, que a gente buscasse. O Japão não teve nenhuma dificuldade nesse sentido da educação, porque eles é a realidade deles, o dia a dia deles é assim, é muito digital, é muito tecnológico. Então, assim, se Deus permitir que a gente tenha o Japão como um modelo a seguir, a ser alcançado, a ser buscado, eu te digo que a educação pós-pandemia, ela vai ser muito positiva, vai caminhar. Mas eu não vejo tanto assim. Eu vejo... E olha que eu já conheço o Japão. Eu já fui ao Japão e eu já vi suas andanças, Dubai, Japão, Índia, e sei lá o que. Então, assim, é tão legal a gente ter isso como algo a se buscar, a conquistar, mas a gente precisa de políticas públicas que tenham esse acesso, porque se a gente tivesse a internet, a disponibilidade do Wi-Fi em todos os lugares, como os governos anteriores disseram que estariam disponíveis, a gente não teria aquela cena do rapaz caminhando lá para a praça para buscar, né? Então, a gente fala de uma educação que Deus nos permita que seja o nosso modelo. Mas aí eu ainda quero voltar aqui um pouquinho na pergunta do que vai ser, o que vai ser de nós, professores. Pergunta do Jason. A minha pergunta também. Eu não sei te dizer. Eu sinceramente não sei. Porque vai depender muito da reflexão que nós vamos fazer e do aprendizado que nós vamos tirar frente a tudo isso. Que nós vamos tirar enquanto professores, enquanto pessoas que contribuem para uma formação de um ser humano, enquanto escola, enquanto cidadã, tá? Então, assim, nossas relações pessoais não são mais as mesmas, as nossas relações familiares não são mais as mesmas, e eu digo assim, o que eu estou me preparando é para que eu possa acolher esses alunos de uma maneira que eles tenham uma segurança naquela pessoa que vai estar lá na frente, porque eu vou ter alunos que perderam alguém. Eu vou ter alunos... Eu tenho um colega que morreu na pandemia. Foi um dos primeiros mortos aqui no Maranhão. Professor? Ele não vai estar lá. Professor que estava para mestrado, mas que já estaria retornando agora. Então, eu tenho essa situação, eu vou lidar com essa perda, eu vou lidar com a perda, vou ter meu aluno que perdeu o pai, perdeu o avô, eu vou ter que lidar com a situação de que o pai dessa criança pode não ter retornado ao trabalho. Que seja mais um que perdeu o emprego. Então, assim, são situações e situações que não dá para eu te dizer assim, Del, eu vou entrar numa aula e vou speak in English all the time. Porque não vai funcionar assim, não pode funcionar assim. Eu não sou aquela pessoa que só passa conteúdo, eu sou aquela pessoa que o menino chega para mim e me conta que ele está tendo um problema com alguém. Eu sou desse tipo de professor. Então, assim, nós vamos ter todas essas situações. E uma outra situação também que me inquieta é porque a gente não vai ter recursos financeiros para suprir certas necessidades que não são mais nem necessidades. Já são realmente, ou você tem isso ou você parou.
Então, tudo isso a gente vai precisar lidar. Então, assim, o que vai ser? Vai ser um momento muito difícil, mas como eu tenho muita fé naquele cara que está lá em cima, que eu agradeço todo dia por eu estar bem, por eu estar viva, por todo mundo da minha família estar bem, por nós não termos tido essa doença, por ele ter me dado a missão de estar numa sala de aula em frente a 45 alunos. Eu também ainda não sei como é que vai ser isso, porque não pode ter os 45 dentro da sala, né? A gente tem que entender isso. Eu preciso que ele me dê força, me dê luz para eu poder seguir. E aí eu te digo, mais do que tecnologia, está na hora do ser humano se voltar para Deus. Certíssimo, Ivana. Eu vou até fazer um adendo aí no que você está falando, do lado psicológico das pessoas. Tanto as crianças, como os professores, o ser humano em si. Eu vou até fazer uma live com a psicóloga agora, semana que vem, se não der certo, sábado agora. Nós vamos falar exatamente dessa coisa da quarentena, como ela modificou o psicológico das pessoas. Eu vou só fazer aqui uma parte, muito rápido. Vi que a Mariana Postes entrou. Mari, beijo. Grande você, tá? A Lu também. Beijo vocês. Eu vou fazer uma parte que meu filho estava assistindo aula, e aí o professor entrou e se despediu, que estava saindo da escola, ia para outra escola, não sei se foi efeito pandemia, não sei o que foi que aconteceu, que ele estava saindo da escola. Meu filho sempre foi muito carinhoso, e esse professor era um dos professores que ele mais gostava, professor de ciências. Ele simplesmente largou o telefone, tá? E ele chegou no quarto chorando muito. Eu pensei que ele tinha tomado um choque, porque o computador estava ligado, eu fiquei nervosa. E apenas foi porque o professor se despediu dos alunos na sala de aula virtual naquele momento que ele estava saindo da escola. Ivana, quando eu vi meu filho chorar, eu chorei junto. Chorei junto com ele, porque eu vi o abalo emocional. Ele é uma criança muito centrada, mas aquilo dali eu sabia que fazia parte também dessa coisa da quarentena, da pandemia, de estar dentro de casa. Essa aula digital cansativa. Isso. Sem olhar no olho do professor direto. Isso, ter aquele carinho, aquele ficar junto. Tá muito difícil para essas crianças, e muito. É o que eu digo, se não tiver realmente uma base fundamentada, eu não vou dizer religião, porque cada um tem a sua, mas se não tiver uma base fundamentada no amor, né? Eu não sei onde é que vai bater isso não, porque crianças que gostam de estudar estão indo à força a estudar. Eu conversei com uma amiga minha advogada semana passada, ela disse, Del, eu vou mandar a escola reprovar as minhas filhas, elas não vão mais assistir aula. Eu fiquei assim, não é porque a plataforma não presta, é por conta que as meninas não querem assistir aula, elas choram para ir para a cadeira assistir aula. Você acredita nisso? Acredito. Então, você falou uma coisa importante, o fator psicológico, né? Você, como professora, quando entrar na escola, você sabe que o professor, a criança passa mais tempo na escola. Olhar para ele e dizer assim, tia, professora, meu pai morreu, minha tia morreu, meu irmão morreu. Você vai ter a sua quarentena nas costas e ainda vai ter que receber a quarentena dos alunos, não é isso? Pois então... Vai ter que se preparar psicologicamente para isso também. Del, alguém pode até dizer assim, ela não quer trabalhar, não é isso. Eu acho muito precoce. Primeiro, a gente teria que fortalecer o professor. E esse fortalecimento passaria, sim, pela equipe multiprofissional, onde a gente vai ter psicólogo, pedagogo, médico, todo mundo junto, para que a gente fosse preparado, nós, professores, fôssemos preparados para esse acolhimento. É como eu te disse, tem aluno que vai chegar e dizer assim, professora, o meu avô morreu. Professora, o meu pai, eu não sei nem se eu vou voltar para a escola, porque meu pai está sem emprego. Professora, a minha vizinha, principalmente na escola pública, tem muita essa carência. A escola particular, ela sofre... Olha, nós temos, como você mesmo disse, tem aluno que não quer receber essa educação digital. Por quê? Porque não está se sentindo bem, não está se sentindo à vontade, ela não tem acolhimento, ela não tem o professor. Nós não fomos preparados para isso, Del. Eu te digo isso porque eu já dei aula em educação à distância, EAD, onde eu lidava com adultos. E nem sempre o adulto, ele tinha essa condição de receber essa educação.
Imagina, nós estamos falando de adolescentes. Então, assim, Crianças teu também. filho diz assim, quando teu filho percebe que o professor não vai estar mais lá, isso para ele é um elo que uma argolinha que se partiu. Você pode até dizer para ele, não, mas a gente pode encontrar com ele em outro lugar, mas não adianta. Foi o que eu disse. Tá ali, né? Pois é, tá ali. Aí tu imagina um aluno que vai chegar para mim e dizer assim, e o professor que morreu? Porque também vai fazer muita falta para ele. Não faz para mim, que nós somos companheiros a vida inteira. Então, são diversas situações que, sinceramente, eu acho que está se colocando muito peso no conteúdo que a gente precisa passar e pouco peso nesse voltar. Eu, se tivesse filhos pequenos, de até, vamos dizer, 8 anos, vamos mais ou menos assim, eu não mandava, não. Eu, Ivana, não mandava. Eu dava um jeito de fazer homeschooling com ele, mas eu não mandava. Porque ele já passou por um período de adaptação no início. E o início que a gente está falando foi no início do ano, fevereiro. Depois nós tivemos o carnaval e logo em seguida a gente teve toda essa situação que se ele perguntasse para você, mas eu vou quando para a escola? Você não sabe dizer. Você não tem essa resposta. E não tem coisa pior para um adolescente, para uma criança, que quando você não... Eu estou me sentindo super mal porque eu não consigo responder a pergunta aí de o que vai ser. Daqui a pouco a gente vai fazer as perguntas. Daqui a pouco a gente Não, que me perguntou como é que vai ser essa educação. Eu não sei. Porque essa educação ela vai mexer com muitos atores. Ela vai mexer com muitos atores. Mas eu acho que nesse momento a gente precisava parar tudo. E realmente a gente precisava focar nessa preparação do docente, do assistente de aluno, do diretor, do coordenador, porque não vai ser só o professor que vai estar envolvido nessa situação. Vamos preparar como é que a gente vai lidar com essa situação. Porque tem professor que é muito carinhoso, mas administrativa também, né? Isso, tem professor que não tá nem aí. Tem professor que não está nem aí. Ele acha que ele é conteudista, ele vai lá, ele dá o conteúdo e vai embora. Não tem mais isso, não dá mais para ser assim. Esse momento de pandemia, ele aflorou muito isso. Você tem, por exemplo, o seu marido que está bem agoniado para sair. Essa semana nós dissemos para o meu pai, que tem 85 anos, pai, o senhor vai poder sim, pegue seu carro, dê uma volta por aqui e retorne, porque ele estava numa situação que não... O meu quase beirou uma depressão, eu quero sair de casa, graças a Deus. Pois é. Então, assim, a gente também vai ter isso com esses meninos. Como é que vai ser? Esses meninos, eles vão... a maior parte dos meus alunos, eles utilizam transporte público. Como é que vai ser? E álcool em gel nas escolas? E então? Tá, então assim... outra pergunta, deixa eu te fazer aqui bem rápido. O que não quer calar? É uma coisa que eu pergunto como mãe. Como é que vai ter um monitor para cada criança, para elas não se abraçarem, se beijarem, se tocarem? Porque tu sabe que eles vão voltar para a escola e o amiguinho, o melhor amigo, vai ser abraço, vai ser beijo. Lógico, eles estão com falta disso, Del. Isso faz falta, isso faz muita falta. Cara, muito, gente. Não tem condição da gente ter isso. Então, assim, é você que quer abraçar seu colega, é você que quer... Então, assim, hoje eu li uma das respostas do e-mail, a menina dizendo assim, a gente vai ter que ter um apito. E de repente eu perguntei assim, mas para que esse apito? Para na hora que o menino fosse abraçar, eu disse, pelo amor de Deus, você vai passar o dia todo de boca seca apitando. Então, assim, é uma situação que a gente precisa lidar. Eu espero que a partir dessa nossa experiência, ou da falta dela, a gente possa ter uma formação melhor digital, falando, porque a gente precisa evoluir nesse sentido, e o ensino público, principalmente, ele não pode ficar aquém. A gente vai precisar ter fortalecido esse lado da escola, né? Não sei como vai ser isso, porque a gente vai passar por uma
uma recessão muito grande, né? Mas eu confio no governo que a gente tem, eu confio no que disse o ministro da... Educação. Não só da educação, mas eu confio muito no que disse o Paulo Guedes, quando ele diz assim, nós vamos sair dessa muito melhor do que entramos. Eu confio nós nisso. Nós somos brasileiras, amiga. Brasileiro não Eu confio nisso, sabe por quê? Porque eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir, eu espero que meus colegas também não. Agora sim, Del, você tocou num assunto muito interessante, quando você diz assim, eles vão querer se abraçar. Porque isso faz parte, é cultura nossa. Eu não sei assim, porque o americano, você deixa ele lá, só aperta a mão, tá tudo bem. O brasileiro, ele gosta de carinho, ele gosta de estar junto, Eu, assim, às vezes eu tô em sala de aula, eu digo, menina, tu nasceu agarrado com esse outro aí, para você estar e se de todo. Então, assim, nós vamos precisar estar muito alinhados, muito alinhados. A família não vai poder se ausentar desse retorno, porque nós vamos precisar... Falou aqui. A Selma é tua irmã, né? Tua irmã, Selma? Isso. Selma falou uma coisa interessante, ela falou assim, e quem vai na van? Amiga, não vai dar certo. Não vai dar certo. Amiga, isso não vai dar certo. E aí, vamos lá, gente. Nós estamos falando que essa pandemia, ela pegou todo mundo, mas foi tudo. Foi hospitais, foi estudo, foi empresários, foi tudo, né? Foi tudo. Del, essa pandemia, pandemia... Né? Desemprego, tudo. A gente sabe que vai ter muito professor que não vai voltar para a escola porque foi demitido também, né, Ivana? Isso. A escola resolveu passar a régua em alguns. Isso. E aí, como é que a criança vai chegar na escola? Aquele professor preferido não está mais lá. Isso também vai ser... Tudo vai ter que fazer parte e tudo vai precisar ser conversado. Por isso que eu acho que não se precisa ter pressa para se retornar. Precisa se ter preparo para se retornar. Vai ter que ter essa situação também. Por que fulano não está aqui? O que foi que aconteceu com fulano? Não adianta você dizer assim, porque fulano foi embora, fulano viajou. Porque ele vai encontrar com fulano e fulano vai estar dizendo assim para ele, não, eu fui demitido. Então, são situações e situações que a gente eu não sei se a gente vai dar conta de tudo isso. É verdade. Tá? E aí, eu fico com medo de, mais uma vez, a educação ir com o que a gente dizia antigamente, nas coxas. A gente estava num patamar digital, a gente já está descendo para uma situação real, mas muito crua, em que a gente não vai ter aquele professor não vai retornar, ou porque, no caso nosso, faleceu, né? Que a gente não tem essa situação da demissão, porque são professores concursados, etc. Mas a gente vai ter a situação de que talvez o amiguinho não retorne. Verdade. Amiga, meu marido está dizendo aqui, faltam 8 minutos, é isso? Faltam 8 minutos para acabar a nossa live. Conversa tão boa, maravilhosa, né, Ivana? Vai ter que ter a parte 2, parte 3, parte 4. E, amiga, antes de acabar a nossa live, eu quero te agradecer muito, muito por você ter aceito o meu convite, tá certo? E a gente vai ter que fazer a parte 2 aí, que é pós, né? É o retorno da escola. E eu vou lhe falar como mãe, tá? Estou muito receosa também, né? De mandar meus filhos para a escola. Eu senti o receio deles agora, no dia que a gente teve que sair de casa, eles colocaram a máscara, eu notei que eles não quiseram descer do carro, entendeu? Agora você imagina isso, eles indo para a escola, né? É uma coisa que a gente vai ter que trabalhar, né, amiga? Então, eu quero, assim, que você faça suas considerações finais, porque o tempo, voou. Verdade. Para a nossa live não cair. Eu te agradeço muito, Ivana. Muitíssimo obrigada, meu amor, por ter aceito. Nossa, eu acho assim, Del, a gratidão, ela vai ficar toda comigo. Eu vou te pedir desculpa, porque, assim, falar de educação, qualquer que seja o seu aspecto, gera... situações e situações. A gente começou com um aspecto, a gente terminou em outro. Talvez a gente não tenha conseguido abraçar tudo. Mas você falou de uma situação aí que, assim, eu, pessoalmente, eu tenho muito problema com a máscara. Eu tenho refluxo, então eu não posso
por exemplo, tomar café e sair logo porque aquela máscara me sufoca. E a gente vai ter essa situação. Como é que eu vou fazer? Eu vou dizer pro menino, não, você tem que botar máscara, esse menino vai passar mal e tudo mais. Então, são N situações que a gente vai ter que lidar. Talvez a gente... É o novo, como o Wilson disse, é o novo normal. É o novo normal. É o novo normal, né? A gente vai ter que lidar com isso, porque a gente também vai precisar sair para a vida, né? A vida lá fora, ela é um pouco pesada. E, assim, eu não posso dizer para o menino, professor, eu vou emprestar minha máscara para o meu colega, porque ele está sem nenhuma. Então, assim, a gente vai ter, somente os menorzinhos, eles vão lidar com essa situação. Talvez até melhor do que a gente. Então, eu agradeço muito por a gente ter parado um pouquinho o que a gente estava fazendo aí no dia a dia para conversar um pouquinho sobre educação. Eu não sei se respondi tudo, eu não sei se comentei tudo. Nós vamos mas ter assim, a parte 2, depois a parte 3, nós vamos ter essa parte e assim, 2, 3. essa é a minha impressão. Já tem gente aqui no meu outro telefone dizendo que vai ter que ter a parte 2. Assim, essa é a minha impressão enquanto docente, o que eu estou enxergando na frente. Talvez quando eu me deparar com a realidade, ela seja totalmente diferente, eu vou ter que buscar outras situações. Mas a gente vai precisar. E aí, Del, eu queria, assim, chamar a atenção para um aspecto. Vocês, pais, mais do que nunca, vocês vão precisar estar junto dos filhos de vocês. É isso. Porque não vai ser fácil. Não. Chegar e dizer assim, agora vai embora, tá aqui, ó, não pode ser de maneira nenhuma isso. Porque se nós, professores, que temos uma certa formação, que temos uma vivência, que temos uma condição psicológica mais elaborada do que essas crianças, e eu falo assim, criança, adolescente, etc., imagina esses meninos. Então, assim, o meu apelo é apelo mesmo. Vamos ajudar conscientizando o vizinho, vamos ajudar conscientizando a irmã, vamos ajudar conscientizando aquela outra pessoa, porque não dá para largar de maneira nenhuma. Senão, nós vamos ter, aí eu vou te dizer, um aspecto do que vem aí pela frente. Nós vamos ter fracasso em cima de fracasso. Fracasso da aquisição de conhecimento, fracasso na formação desses seres humanos e, principalmente, nós vamos ter muitos profissionais, futuramente falando, que não vão dar conta, sabe, do recado. Nós vamos botar Deus no negócio que vai dar certo. Isso, vai dar. Não, tem que dar certo. Quando a gente bota aqui nossos anseios, é porque a gente precisa que alguém diga assim, Deus está aí. Aqui, meu marido está dizendo 2 minutos, rápido. E assim, Del, só mais uma coisa. Se a gente não botar Deus na frente, a gente não vai a lugar nenhum. Nenhum. Vamos botar Deus na frente que dá certo. Tá? Então, muito obrigada. Um beijo grande a você. Beijo em todo mundo que participou, que está aqui. Tá? Muito obrigada. Beijo. Tchau. Vamos fazer a parte 2. Beijo, amor. Tá. Beijo. Tchau.